nós estamos iniciando neste domingo a série de pregações de 2021. Falaremos sobre a história da redenção e começamos no princípio. Se você quiser saber mais a respeito dos temas que serão abordados no decorrer destes meses, você pode acessar lá no grupo de WhatsApp o roteiro das pregações, que vai de janeiro a dezembro. Caso você não esteja no grupo ou não consiga acessar, por favor, fale conosco. Mas esteja atento e esclarecido do caminho que nós estamos traçando, para que você seja edificado e para que você entenda a Bíblia à luz deste fator que gera a unidade. Os livros, eles não estão separados, eles estão interligados. Eles se unem como um mosaico e contam a história da redenção, a história do povo de Deus, a nossa história que estamos inseridos. Portanto, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Eu nem vou esperar muito os irmãos acharem, né? Hoje está fácil. Gênesis, capítulo 1. Se fosse Obadias, Naum, aí ok. Gênesis, capítulo 1, está muito fácil. Hoje pela manhã falaremos da criação do universo e à noite falaremos da criação do homem. À noite quem estará conosco é o reverendo Wilson. Mas nos voltemos agora à criação do universo. Mas antes eu gostaria de dar uma palavra de advertência a respeito de como você deve ler Gênesis. Nos últimos anos, os primeiros capítulos de Gênesis foram limitados à controvérsia apelidada de o conflito de Gênesis e a ciência. Questões como qual a idade da Terra, criação ou evolução, dias ou eras. Veja, essas questões são importantes. Mas você já parou para pensar que estas questões não são o objetivo do texto? Como afirmou Sidney Greidanus, uma judiciosa regra de interpretação é que, em primeiro lugar, deve-se ouvir o texto do Antigo Testamento conforme a intenção do autor para Israel. Então você deve perguntar, qual é a intenção do autor para os destinatários originais? É evidente que Israel não estava preocupado com a idade da terra, nem com os detalhes de como Deus criou o mundo. Essas são questões modernas, continua Greidanus, que podem ou não ser respondidas pelo texto. Se quisermos ser justos com o autor inspirado de Gênesis, devemos começar ouvindo atentamente ao texto, em vez de impor ao texto os nossos questionamentos modernos. Temos de ouvir esse relato da criação da mesma maneira que o Israel antigo o teria ouvido originalmente. Com isso em mente, agora sim, vamos ler o texto. Gênesis, capítulo 1, em diante. Capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia.
Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Tua palavra foi lida, Deus. Rogamos humildemente, fale conosco por meio dela. Ilumina-nos, abre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Lembro-me de ter tido a impressão que em 2019 muita gente conhecida e famosa tinha morrido. Eu lembro-me também de ter reclamado, de ter falado a respeito disso com alguns irmãos aqui. Eu não imaginava como seria 2020. E agora eu penso, o que nos aguarda no ano de 2021? Baseado nas experiências anteriores, recentes, eu tenho até medo de imaginar, olhando apenas da ótica humana. No Brasil, ultrapassamos a marca dos 7 milhões de casos e 195 mil mortes por Covid-19. Sentimos essa doença de perto. Irmãos nossos aqui, na Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, foram infectados. E alguns Deus tomou para si. E agora? Agora estamos vivendo entre a boa notícia da vacina e as previsões de uma doença ainda pior. Sim, essas são de sites um tanto sensacionalistas, mas você começa a não duvidar de nada. Sem falar naqueles problemas que nós já tínhamos no nosso país, na nossa nação. A violência que se alastra, a instabilidade econômica, a corrupção e aqueles problemas que nós não temos como evitar, como desastres naturais. Isso tudo estimula o medo de sermos a próxima vítima. O ponto, no entanto, é como esse capítulo que lemos nos fala de instabilidades e temores que esse mundo caído nos causa. Aí talvez você imagine, bem, pastor, o capítulo 1 está falando de um mundo perfeito, sem a mácula do pecado. Então talvez o problema que você levantou, em contraste com o texto que foi lido, é desproporcional, não casa. São ideias diferentes. Bem, talvez você se surpreenda ao descobrir que essa porção das Escrituras é justamente o que nós devemos ler nos tempos em que nós estamos vivendo. Afinal, era justamente um contexto de instabilidade, ansiedade e apreensão que os destinatários originais deste texto se encontravam. Por quê? Porque os destinatários originais estavam instáveis, apreensivos e temerosos. Tanto os sumérios como os egípcios tinham relatos de como os seus deuses tinham criado o mundo. E o que estes mitos têm em comum é que eles eram politeístas. Eles contavam a criação da história do mundo como sendo o mundo a causa de uma associação de deuses, que por vezes brigaram, discutiram e fizeram com que a humanidade então fosse criada. Além do politeísmo, estes mitos diziam que os astros eram, na verdade, deuses, alguns vitoriosos, como o deus Ra no Egito, que era o sol. Outros estavam lá no universo, apenas para serem lembrados de que um dia eles existiram. Mas o ponto é que os astros, para os pagãos, eram deuses. E esses deuses eram instáveis emocionalmente. Eles não eram tão diferentes dos humanos. Esses deuses eram também violentos. Agora perceba, esses deuses também poderiam fazer a humanidade sofrer por puro capricho. Imagine agora o temor, a apreensão e a ansiedade que essa cosmovisão pagã causava nos israelitas recém-libertos da escravidão do Egito. Afinal, Deus havia humilhado os deuses do Egito. Vocês lembram das 10 pragas? Cada praga correspondia a um deus do Egito. Então eles começam a imaginar:
Será que nós estamos brincando com fogo? Será que esses deuses existem e vão se levantar e vão nos destruir? Havia dúvidas entre os próprios israelitas. Por quê? Gente, eles ficaram séculos. Com certeza eles sofreram a influência dos povos egípcios. E agora Moisés estava apresentando a eles quem é o nosso Deus, corrigindo a cosmovisão, o modo, a perspectiva de encarar a realidade daqueles escravos recém-libertos. Moisés irá apresentar o verdadeiro Deus aos israelitas e deixar claro que este Deus não é só mais um Deus, num panteão de deuses. Não, Ele é único, só existe um Deus. E este Deus único é criador de todas as coisas e controla todas as coisas. Ele é criador principalmente daquelas coisas que os povos pagãos julgavam ser deuses, como os astros. Não por acaso Deus é o sujeito da primeira oração da Bíblia. E essa perspectiva dominará todo o capítulo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 chama a atenção de que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em seguida, lemos 10 vezes, e o número 10, para os hebreus, corresponde ao número da plenitude. Por 10 vezes, lemos a expressão, disse Deus. Por 7 vezes, o número 7, que é o número da perfeição, nós lemos, e assim se fez. 10 vezes, e disse Deus. 7 vezes, e assim se fez. Nenhuma ordem foi frustrada. Viu Deus que era muito bom, aparece 7 vezes. E 35 vezes, que é 5 vezes 7, a expressão Elohim, Deus. Além disso, o autor destaca que chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e chamou Deus ao firmamento céus. A parte seca do firmamento, Deus chamou, ou melhor, a parte seca, firmamento céus, e a parte seca Deus chamou de terra. E ao ajuntamento das águas Deus chamou de mares. Tá aí daí, pastor. Para os antigos israelitas, dar nome a algo é uma forma de exercer a autoridade. Deus coloca Adão no jardim e faz com que ele dê nome aos animais. Ou seja, você tem autoridade. O que isso significa para aquelas pessoas? Aquilo que vocês dizem, que são ídolos, que são deuses, são na verdade criaturas que Deus tem autoridade. Foi Deus que deu nome a eles, a essas criaturas, ao sol, à lua, aos mares. Deus também abençoou os animais, os seres humanos, e depois abençoou o 7º dia. E finalmente Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pergunta fácil, se você prestou atenção até aqui. Qual o personagem central do capítulo 1? Deus. Muito bem. Qual o assunto deste capítulo? Deus. Se eu sei que o assunto deste capítulo é Deus, a próxima pergunta é: o que o texto diz sobre Deus? O que o texto diz sobre o assunto que é Deus? Nós veremos que pelo poder da sua palavra, Deus, o Rei do Universo, dissipa o caos, cria tudo o que existe e faz tudo isso muito bom. Primeiro, pelo poder de sua palavra, o Rei do Universo dissipa o caos. A Bíblia começa com uma mensagem poderosa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não foi nenhum Deus pagão, mas o Deus que se revelou a Israel, que é identificado no capítulo 2, versículo 4, como sendo Yahvé, o Deus da aliança, que havia se revelado a Moisés. O conflito da narrativa é gerado no versículo 2, que transfere o foco para a terra. A terra, porém, estava sem forma
e vazia. A ideia de ser sem forma e vazia nos remete à imagem de um deserto informe, onde nada pode viver. A vida não pode ser gerada nessas condições. Agora observe, o que está acontecendo aqui, nem sempre nós percebemos, é que há um conflito, e esse conflito vai aumentando. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face dos abismos. Está percebendo? O conflito está aumentando. As barreiras para que a vida fossem geradas estão ficando claras. E o autor tem como objetivo nos mostrar como Deus irá resolver esses conflitos através do poder da sua palavra. O conflito cresce de sem forma e vazia para havia trevas sobre a face do abismo. Escuridão total, nenhuma espécie de luz. Tudo que existe é um oceano sem forma. Vazio, escuro, abissal. Nada pode crescer nem se desenvolver nesse planeta. Isso pode ser resumido como caos absoluto. Mas há um raio de esperança nesse cenário. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E é esse Espírito de Deus que está para trazer ordem ao caos. Deus então fala: haja luz, e houve luz. Deus subjuga as trevas. Ele as separa, confinando a escuridão à noite. E depois de limitar as trevas, a palavra de Deus confronta as águas destruidoras. Versículo 6: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Para o judeu, os céus é como se fosse um oceano, dá a ideia de águas. Azul como o oceano. Então, águas de cima e águas de baixo. Mas a ideia era que tudo era junto. Agora ele faz separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Agora a terra começa a tomar forma. Água abaixo, água acima e no meio, ar para respirar. Então Deus fala novamente, versículo 9. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. As águas recuam, a terra aparece. O planeta tem agora uma forma definida. Não há somente o céu, há também os oceanos e a terra. E a partir disso ele ordena, versículo 11: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Esta sessão pequena é concluída. Houve tarde de manhã, já estamos no terceiro dia. Dia e noite, céu acima e as águas abaixo, os mares, a terra seca, vegetação. O planeta está pronto para ser habitado. A imagem que predomina nos 3 primeiros dias é a de que Deus faz recuar as forças destruidoras do caos com o poder da sua palavra. Como os israelitas teriam ouvido a mensagem de que Deus rechaçou as forças do caos, as trevas, as águas, os abismos, pelo poder da sua palavra? Como eles reagiram diante disso, dessa informação que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, estava dando? Você teme Set, o Deus da escuridão? Ele não existe. A escuridão é serva do Deus de Israel.
Você tem medo de Anubis, o deus do submundo? Ele também não existe. Os abismos estão sob o controle do Deus de Israel, do Rei dos Reis, o Criador do universo. Há algo no mundo que você teme? Que você tem medo? Você é um crente supersticioso? Você acha que passar a virada do ano com a mesma camiseta, com a mesma camisa, vai mudar alguma coisa? É Deus, o Criador, que tem controle sobre todas as coisas. Eu lembro-me, lá na Vila Guarani, uma irmã perguntou para mim, em que mês que você nasceu, seminarista? Eu falei em setembro, ela falou assim, por isso que a gente se dá bem, o signo bate. Nada de superstição, nada nesse mundo controla a nossa realidade, a não ser o Deus Criador do universo. Caos, você tem medo? Descontrole? Ele controla todas as coisas. A criação, os dias, o tempo, a vida, o universo, tudo é dele. Ele é rei sobre todas as coisas. E a ideia de rei aqui deve estar bem clara nas nossas mentes. Nos dias antigos, os reis eram a lei da terra. O rei falava e era feito. A imagem mental é a de um poderoso soberano que do trono pronuncia decretos, promulga um faça-se, e no próprio ato de pronunciar, a coisa é feita. Gênesis 1 retrata Deus como o Rei do universo, como sua palavra dissipa o caos. O ensino é, lembre-se, portanto, o Rei do universo, pela sua palavra, dissipa o caos. Por que você teme? Por que você tem medo? Por que você está apreensivo? Por que você tem medo dos ídolos? Eles não existem. Deus é o originador de toda a realidade, de toda a existência. Segunda lição, pelo poder de sua palavra, o Rei do universo cria tudo o que existe. Vimos que o Rei do universo, pela sua palavra, dissipa o caos, e agora veremos que o Rei do universo, pelo poder de sua palavra, cria tudo o que existe. Primeiro ele dissipa o caos. Torna a terra um terreno favorável para a vida. Agora ele começa a criar. Não que ele já não tenha feito isso, mas os seus primeiros atos é de dissipar o caos. Isso também é um ato criacional. Mas agora a vida começa a ficar mais evidente. Moisés faz duas coisas um tanto curiosas aqui. Primeiro, ele relega a criação do sol, da lua e das estrelas ao quarto dia. Isso gera muita discussão, não é? Segundo, ele não chama o sol de sol e nem a lua de lua. Mas ele fala que o astro maior foi colocado para governar o dia e o menor a noite. Por que ele não os chama de sol e lua? Respostas. Lembra de como Israel temia os poderosos deuses pagãos? Observe em que lugar o autor colocou a criação do sol, da lua e das estrelas. No quarto dia. Exatamente entre a criação da vegetação, dia 3, e a criação dos peixes, dia 5. Qual é a ideia? Ele está dizendo com isso: e os deuses pagãos, que vocês acham que são tão poderosos, representados pelo sol, a lua e as estrelas, na verdade são criações de Deus. Assim como a vegetação, assim como os peixes, assim como as aves. É tudo criação. Então, por que temê-los? Segundo, no versículo 16, como já disse, o autor evita deliberadamente
deliberadamente dar nome ao sol e à lua. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. A lua, Shamesh, ou melhor, o sol, Shemesh, e a lua, Yareat, são os nomes originais aqui. E todas as vezes que o hebreu usava essas expressões, era como se eles estivessem usando, na verdade, nome de deuses. Eles não separavam muito a ideia. E estes eram os nomes dos deuses pagãos dos povos vizinhos de Israel. A linguagem de Israel, no início, foi influenciada pelo paganismo. E esses deuses pagãos poderosos, aqui, são apenas luzeiros. Por isso que ele evita usar o nome. São apenas luzes criadas pelo Deus de Israel. Vocês não precisam temer. O autor está polemizando com a cosmovisão pagã, cujos deuses são o sol, a lua e as estrelas. Para o autor, sol, lua e estrelas são apenas criações do Deus Supremo, não deuses. Portanto, o relato de Gênesis tem como objetivo também se opor à influência das mitologias pagãs. Deus está aqui moldando e também corrigindo a cosmovisão de Israel. Os israelitas sabiam que existia um Deus, mas agora eles estão sendo apresentados a um Deus único, a origem de tudo que existe, um Deus soberano. Meu irmão, o nosso destino não está escrito nas estrelas. Não precisamos temer o acaso, nem coisa alguma nesse universo. O nosso Deus soberano fez e controla todas as coisas, e Ele continuará a cuidar de nós. E se você não entendeu isso ainda, se você tem dúvidas, se você está temeroso ou ansioso, você precisa conhecer mais desse Deus a partir das Escrituras, para que a sua cosmovisão, a sua perspectiva da realidade seja moldada, seja corrigida, esteja de acordo com a realidade de quem Deus é. Pelo poder da sua palavra, o Rei do Universo dissipa o caos e cria tudo o que existe. E por fim, pelo poder da sua palavra, o Rei do Universo criou o seu reino bom. Por 6 vezes lemos: e viu Deus que isso era bom. A luz era boa, a terra era boa, a vegetação era boa, a luz do sol, da lua, que na verdade reflete o sol, e das estrelas era boa. Os peixes e as aves eram bons, os animais terrestres eram bons. 6 vezes. Finalmente Deus criou os seres humanos e pela 7ª vez lemos: e viu Deus que era muito bom. Deus criou o seu reino bom sobre a terra. No 6º dia, criou os animais terrestres, e aí parece que ele faz uma pausa. O narrador reduz o passo, e Deus anuncia sua intenção à sua corte real. Versículo 26. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 26. Aqui nós temos o conselho trinitário, a Trindade conversando. Façamos o homem, a nossa imagem. Deus fez os seres humanos à sua imagem e os colocou sobre a terra. Em outras palavras, o mundo em que vivemos é domínio de Deus, é seu reino. E como imagem de Deus, fomos colocados no mundo para administrar este reino a seu favor. Versículo 27.
Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. É esse o bom plano de Deus para o seu reino e para os seres humanos. Que os seres humanos agora administrem, representem o Criador, o Rei dos Reis na terra. Em Enuma Elish, um épico babilônio da criação, são os homens escravos dos deuses. É daí que surge a criação para os babilônios. Em Gênesis, os homens são, na verdade, representantes de Deus na terra. São abençoados para cumprir sua honrosa tarefa. Versículo 28, e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Eles também recebem um domínio. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E ao contrário de outro antigo épico da criação, de origem suméria, Atrahasis, em que os deuses obrigavam os seres humanos a lhes alimentar, é Deus que alimenta os seres humanos aqui. Em Gênesis é Deus que provê aos seres humanos. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de semente, isso vos será por mantimento. Deus está dizendo: eu vou dar todas as possibilidades para vocês viverem bem e exercerem o objetivo, que é representar os meus domínios aqui na terra. Em Gênesis, é Deus que provê, que cuida dos seres humanos, diferentemente dos outros épicos da antiguidade. Por fim, o caos conflituoso que impedia a formação da vida foi totalmente removido. O caos original se converteu num bom e ordenado cosmos. Foi supremo, foi esplêndido. O Rei do Universo viu tudo isso e concluiu que era muito bom. Deus abençoa e santifica o sétimo dia, separando esse dia como especial. Assim como Deus, a imagem de Deus na terra, deve descansar de seus labores. E você sabe que, na verdade, Deus não se cansa. Ou seja, como bem afirmou Jesus, o sábado, que tem origem aqui no capítulo 2, foi, na verdade, feito para o homem, por causa do homem. Marcos capítulo 2, versículo 27. E hoje é um dia de descanso, de comunhão com o povo de Deus, para adorar o Criador, refletir sobre a direção das nossas vidas, nos deleitar na criação, bem como nas obras de nossas mãos. Podemos desfrutar da família e amigos, e mesmo isolados, em quarentena, podemos descansar corpos e mentes. Sabe por quê? O Criador dissipa o caos. Cria tudo com o poder da sua palavra. E faz tudo isso de forma muito boa, com perfeição, a ponto de podermos descansar. Pelo poder da sua palavra, o Rei do Universo dissipa o caos. Cria tudo o que existe e faz tudo muito bom. Talvez você pense: muito bom, muito bonito, muito legal. Mas todo esse mundo que você descreveu está tão longe do que eu percebo, tão longe da realidade que nós vivenciamos. Afinal, em Adão estragamos tudo, todo o bom trabalho de Deus, tudo o que Ele fez. E agora? Como que nós aplicamos essas verdades a nós? Você já percebeu que esse primeiro capítulo contém spoilers do capítulo final, da história da redenção? Permita-me te mostrar. Em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 em diante, nós lemos que haverá uma nova criação, uma criação restaurada. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra
passaram. Eis, diz o Senhor, que faço novas todas as coisas. Nós bagunçamos o trabalho de Deus, mas Ele diz, eis que eu faço novas todas as coisas. Eu faço. Eu vou resolver o problema deste mundo. Haverá um paraíso restaurado. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, assim como Deus habitava, visitava Adão no jardim. Mas a sua presença será permanente. E quando este paraíso for restaurado, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto nem dor, porque as primeiras coisas, assim como o antigo céu e a antiga terra, passarão. As duas últimas páginas da Bíblia retomam assim as duas primeiras. Elas reafirmam o projeto que Deus havia concebido desde o princípio, o projeto de uma criação em que tudo é bom, o projeto do paraíso. E aí você insiste, mas como pode? Nós falhamos. Quando Deus criou o mundo, Ele deu domínio sobre o homem e a sua mulher. Quando eles pecaram, Satanás usurpou este poder e começou a ser denominado como príncipe da potestade do ar. Mas Ele, o Criador, a palavra, o Verbo que se encarnou, retomou todo o domínio. Nós avariamos, corrompemos a criação, mas Ele veio para restaurar todas as coisas. Quando Jesus veio ao mundo, Ele declarou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O conceito de reino de Deus para Jesus Cristo é muito amplo. Ele não está restrito ao contexto religioso, Ele está falando de tudo. Os milagres de Jesus eram sinais da presença do reino de Deus. Jesus disse: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E quando Ele venceu a morte, quando Ele ressuscitou, Ele declarou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele, como segundo Adão, retomou todo o domínio para si. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E à luz disso nos ajuntamos aos 24 anciões e adoramos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Se porque Ele retomou todo o domínio, o que nos resta então? Você lembra o que Deus fez no sétimo dia? Depois de ter dissipado o caos, depois de ter criado todas as coisas, Ele descansou, não foi? Ele precisa descansar? Não. O que Jesus diz a respeito disso, que nós já falamos? O sábado foi criado para o homem. O que acontecerá quando Deus renovar todas as coisas? Recriar tudo? Haverá um descanso. É o que o autor de Hebreus diz. Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Isso se dará quando Ele renovar todas as coisas. O dia de descanso é de fato um emblema do descanso eterno. Durante o tempo de nossa vida na terra, celebramos o sábado e compreendemos apenas parcialmente o que o sábado, que na verdade que é o Shabat, que é o domingo, depois que houve uma reversão cósmica no fato de que Cristo Jesus venceu a morte, ressurgiu. Agora Ele é a primícia dos que dormem. Agora Ele inaugura uma nova criação. Daí a mudança do sétimo dia para o primeiro.
E esse primeiro dia, esse dia de descanso, aponta para um dia de descanso, ou melhor, para uma era de descanso eterna. Logo, durante o tempo de nossa vida na terra, celebramos o dia de descanso e compreendemos parcialmente o que esse dia de descanso envolve. Na vida por vir, experimentaremos plenamente o descanso de Deus, pois então teremos entrado em um descanso que é eterno. Observe como é falado dos mortos que morreram em Cristo. Bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles descansarão de seus labores. As suas obras o acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. Nós que somos tão apegados ao nosso mundo e tão sujeitos ao tempo, somos agora subitamente arrebatados de nosso planeta e transportados para além do tempo. Nós nos desesperamos por vezes porque achamos que a vida é só isso. Se a vida é só isso, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Se a vida é só isso, eu tenho que me manter saudável sempre e sempre. Se a vida é só isso, eu tenho que ter alguém que me ame do meu lado, porque eu preciso de sentido e eu preciso aproveitar o máximo. Mas Deus diz, a vida não é só isso não. Existe uma era de descanso. Porque eu, o Senhor, recriarei por meio daquele que tomou todo o domínio para si, todas as coisas. Não fique ansioso, achando que a sua vida tem sentido pelo emprego que você tem, pela pessoa que você tem ao lado, e que todo sentido se esvai quando você perde essas coisas. Não. A nossa vida vai além disso. Por fim, este texto te oferece duas aplicações para dois tempos da sua vida. Primeiro, para agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é maior do que o universo, maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer hostilidade humana, maior do que essa pandemia. Ele dissipa o caos, cria todas as coisas e tudo o que Ele faz é muito bom. Confie nisso. Mas há uma segunda aplicação para outro tempo, para a eternidade. As últimas páginas do Apocalipse nos revelam que a história do povo de Deus caminha em direção a um desfecho, um futuro luminoso. Ele recriará todas as coisas, implantará plenamente seu domínio, dará um descanso para o seu povo. Nossa história tem um sentido. Ela segue para uma direção. Porque estamos inseridos na história da redenção, sabemos que Ele nos livrará da morte. A morte não é o fim da nossa existência. A nossa vida vai muito além, porque Ele nos resgatou. Nosso destino é a vida que realmente vale a pena. A vida eterna. E Ele cumprirá sua promessa, porque o Criador do universo é fiel.